Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mulher de Fases. Eu sou Liege Pamplona e eu tô aqui para contar para vocês a minha história real e sem filtros. Você já se sentiu responsável por fazer alguém feliz mesmo quando isso te machuca? Eu já vivi um relacionamento assim. Ele tinha depressão e eu achava que eu tinha que ser a salvadora dele. O que eu não sabia é que quando o sofrimento do outro começa a se transformar no meu sofrimento, é necessário impor alguns limites. Então no vídeo de hoje eu vou contar a minha história, quais são os sinais de alerta, os impactos na saúde mental e quais são os aprendizados e limites que devemos colocar. Esse vídeo é para quem precisa entender até onde vai o apoio saudável e quando ele se torna autodestrutivo. Mas antes de tudo, já se inscreve no meu canal, curte e compartilha esse vídeo com quem você entende que precisa conhecer um pouco mais sobre esse tema. Então, inicialmente, nesse meu relacionamento, tanto eu quanto a outra pessoa não estavam 100% bem. Ambos entraram no relacionamento tentando superar um término de namoro que foi difícil, tanto para um quanto para o outro. E aí, vieram duas pessoas que não estavam completas, não estavam inteiras, tentar se relacionar. O ponto aqui é que, a partir do momento que o relacionamento foi acontecendo, algumas coisas começaram a mudar. Então, o início do relacionamento é sempre muito bom, né? A gente tá ali envolvido com a pessoa, querendo conhecer, querendo, né, aprimorar o relacionamento. Mas, no nosso caso, tanto um quanto o outro, estávamos ainda sofrendo por relacionamentos passados. Então, esse foi o nosso primeiro erro. Entrar num novo relacionamento sem ter superado o anterior. Então, o tempo foi passando, a gente foi se conhecendo. Mesmo a gente ainda não tendo superado o relacionamento anterior, no início foi muito bom, né? A gente foi se conhecendo, foi tentando suprir uma falta que ambos sentiam, né? E aí a gente foi cada um evoluindo, né, na sua maneira e com o seu tempo. O que aconteceu foi que em alguns momentos começaram a aparecer comentários, então algumas críticas veladas, frieza. Essa pessoa ela tinha uma frustração muito grande que ela ainda não tinha conseguido superar, então ficava descontando a raiva e essa frustração no relacionamento, que foi onde começaram aí a aparecer os primeiros sinais de, né, um relacionamento aí não saudável, vamos trazer dessa forma. E aí eu comecei a tentar compensar esse relacionamento. Então essas frustrações, esses ataques de raiva, né, essa frieza que vinha do outro lado, eu tentava compensar, fazendo muito, trazendo muito, mesmo que eu não estivesse 100% bem, eu tava tentando, né, suprir algo ali que eu não sabia nem o que era que tava faltando no relacionamento, e aí eu comecei a me anular. Isso foi uma responsabilidade minha. Eu, né, tomei a decisão naquele momento de começar a me anular, começar a viver mais focada em tentar trazer a felicidade para aquele relacionamento, a ser a salvadora daquela pessoa, né? E com isso eu fui me diminuindo até o ponto onde eu me apaguei realmente. Eu já não sabia mais nem quem eu era, nem que eu gostava mais de fazer, porque eu tentava agradar a outra pessoa para ver se daqui a pouco ela conseguia se sentir feliz, se sentir melhor. Eu achava que o amor ali era suportar tudo. Eu tenho que estar do lado daquela pessoa, mesmo que ela não esteja bem. Se eu amo aquela pessoa, eu quero fazer o possível para ver ela melhorar, mesmo, né, que aquilo significasse o sofrimento do meu lado. Essa era a minha crença naquele momento. E eu aprendi nesse relacionamento da forma mais dolorosa que amar alguém não é carregar o peso da outra pessoa porque ela não sabe lidar com a sua própria dor. Cada um é um indivíduo, mesmo que esteja dentro de um relacionamento. E nós somos responsáveis por lidar com as nossas dores e as nossas dificuldades. Com certeza, né, um relacionamento ele vem com apoio, com parceria, né, com ajuda. Mas a pessoa que está do seu lado, ela não pode ser responsável pela sua felicidade ou pela sua infelicidade. E era isso que naquele momento estava acontecendo. Eu me sentia responsável pela felicidade da outra pessoa. E aí com isso eu fui me, né, anulando conforme eu comentei. Então eu falo muito de limites nos meus vídeos, né? Aqui faltou um limite, onde eu deveria ter entendido até que ponto vai a minha parceria, a minha ajuda, o meu lado aí de estar ao lado da pessoa realmente apoiando, e onde que começava a parte da autodestruição, né, que estava acontecendo ali, eu não estava nem percebendo. Alguns especialistas em saúde mental, eles apontam alguns pontos de atenção que a gente precisa estar sempre de olho dentro de um relacionamento. Então, o primeiro deles é descontar a raiva e a frustração em você, né? Então, por exemplo, uma pessoa ali que
que não tá feliz, que não tá satisfeita com a vida, que não consegue enxergar o brilho das coisas, vai sempre jogar a frustração dele em você. Então, que era o meu caso, né? A gente não consegue emagrecer por culpa sua, a gente não faz nada da vida porque a gente nunca tem dinheiro por culpa sua, porque você gasta demais. Eu não tô feliz porque eu não moro sozinho, eu não tô feliz porque você não me ajuda, eu não tô feliz porque você só briga comigo, eu não tô feliz por isso, por aquilo. Sempre é o outro, né? A outra pessoa é a culpada por tudo que dá de errado no relacionamento. Então ele vai descontando toda a raiva, toda a frustração, né? Em quem tá do seu lado ali tentando ajudar, tentando, enfim, trazer aquilo pro relacionamento. Que foi o que aconteceu comigo. Eram muitas brigas, muitas discussões, muita frieza, né? Era um relacionamento que a gente tinha momentos próximos, com certeza, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma distância muito grande que estava sempre presente ali, né? Era muito claro, e ao mesmo tempo não tão claro assim, que existia essa distância, não física, mas emocional. Sempre estava faltando alguma coisa, e eu só não sabia dizer o que era, porque na minha cabeça era responsabilidade minha salvar e ajudar, né, para que aquela pessoa se sentisse melhor e mais feliz. Então, de novo, estava sempre me doando ali para tentar diminuir essa carga emocional que vinha do outro lado. Pode vir também em formato de isolamento, então quando a pessoa tenta afastar da família e amigos, e não necessariamente aqui a gente fala de controle e manipulação por parte de ciúmes, né? Mas muitas vezes a pessoa não tá nem feliz com ela mesma, então ela acaba se afastando e afastando você também da família, né? Seja da família dela, da sua, porque estar presente com outras pessoas não é agradável para quem está sofrendo ali, muitas vezes com uma depressão, né? Ou com algum sentimento ali de frustração, enfim, inseguranças, medos. Então se afastar é a melhor saída, e aí ele acaba afastando você também dessas pessoas, porque, né, vamos se isolar junto, que pelo menos a gente fica aí só entre o casal. Então isso também pode ser aí um alerta, um sinal que pode estar trazendo aí num relacionamento onde a pessoa está jogando a frustração em você. A culpa, né, a gente fala muito de culpa, eu não gosto muito dessa palavra, eu acho que cada um é responsável pelos seus atos, mas culpa é um peso muito grande. Mas enfim, vamos falar, né, trazer aí o termo que é utilizado mais no dia a dia. Então, jogar a culpa de tudo no relacionamento em cima de você, né? A felicidade daquela pessoa é sua responsabilidade. Então, a partir do momento que eu escuto, eu não consigo emagrecer por culpa sua, porque você não se esforça, ou eu não sou feliz com você, você me faz perder a cabeça. Se você não trouxesse esses problemas pra mim agora, eu não tinha ficado bravo, não tinha ficado irritado. Então você é responsável pelo humor daquela pessoa, é culpada por aquela pessoa não estar feliz, e aí você acaba pisando em ovos muitas vezes pra não fazer aquela pessoa se estressar, se irritar. Então você acaba virando o responsável pela felicidade, pelo humor e pelos sentimentos da outra pessoa. E também vem a manipulação emocional, né? Se você me amasse, você faria isso por mim. Então, por exemplo, se você me amasse, você não estaria aqui me incomodando com um assunto desse, sendo que eu tenho tantos problemas para resolver. Eu já escutei até mesmo uma frase que não foi fácil de ouvir, no momento em que eu recebi um aumento salarial, e eu escutei a seguinte frase: nossa, mas agora eu vou ter que trabalhar muito mais para conseguir chegar perto do teu salário. Sendo que o que eu esperava era que legal, agora a gente vai poder ter condições de fazer algo muito mais legal. A gente vai poder viajar, a gente vai poder passear, e parabéns, que admiração e que orgulho eu sinto por você. E na verdade o que eu escutei foi uma frustração que foi colocada em cima de mim, né, pelo fato de ele não ter recebido nenhum aumento salarial, e aí acabou que aquilo virou... Eu me senti naquele momento meio culpada por estar recebendo esse aumento de salário, porque ele precisaria se esforçar muito mais para chegar perto do que eu estava ganhando. Uma inversão aí de valores, uma inversão de como tudo estava acontecendo tão grande, que naquele momento só me fez sentir chateada, triste, culpada, sendo que na verdade era só ele jogando a frustração dele em cima de mim. E aí é que eu quero abrir um parênteses, que depressão é uma doença muito séria. Eu já tive depressão, eu já tive que tratar, eu falo sobre isso nos vídeos anteriores. Só que a depressão, ela não pode de forma alguma justificar abuso, violência, grosseria, né, toxicidade no relacionamento. Não pode. Por quê? Porque cada um é responsável pelo que tá fazendo, pelos seus atos. Então, se eu tenho depressão, se eu já identifiquei isso, é minha responsabilidade de buscar ajuda. Se eu estou na fase que eu ainda não identifiquei, ou então como eu estou com uma depressão tão profunda, a ponto de que eu não tenho nem essa consciência, ainda assim não é justificativa. Por quê? Porque todos nós, né, grande parte das pessoas, na verdade, eu sei que nem todos têm a mesma informação, cada um é responsável pela forma que age de acordo com o seu sentimento. Então eu não quero trazer aqui, diminuir aqui
a intensidade de uma depressão, porque eu já vivi isso e eu sei a força que tem. Mas ela nunca pode justificar, né, você tratar mal os outros, você agredir os outros verbalmente, emocionalmente ou fisicamente, tá? Então esse é o alerta que eu quero trazer aqui. E a gente, como pessoas, né, que estão do lado, às vezes vivendo com pessoas que estão com depressão, a gente sim tem que apoiar, tem que estar do lado, tem que ajudar, mas a gente não pode permitir se anular e se machucar por causa disso. Até porque uma pessoa machucada não consegue ajudar o outro, né? Não é à toa que nos aviões, quando você tem aquela indicação de segurança, eles sempre falam, primeiro você coloca a sua máscara para depois ajudar a pessoa do lado. Mesmo que a pessoa do lado seja uma criança, um idoso, uma pessoa mais necessitada que você. Se você tentar botar a máscara na outra pessoa, sem estar com a máscara ali, você pode perder, né, a respiração e não vai ter nem de colocar a máscara na outra pessoa e nem em você mesmo. Então, isso vale também para esse tipo de situação, onde você quer ajudar a outra pessoa. Mas se você tá se diminuindo, se você tá se culpando, se você tá se atormentando com aquilo, né, ou se responsabilizando, usando pela felicidade do outro, você não vai conseguir olhar para você. E aí você não vai ter energia física, emocional e psicológica, né, para conseguir lidar com a dor do outro. Você se colocar como salvador de uma pessoa, de um relacionamento, desgasta tanto a tua energia, você vai se, né, ficando tão exausto, tão cansado, que chega um momento que você não consegue nem olhar para o que você está sentindo. E é bem possível, bem provável que você também entre numa situação de depressão, de estresse, de ansiedade, crises. Por quê? Porque você não está olhando para você. Esse desequilíbrio ele vai drenando a tua energia, vai diminuindo a tua autoestima, e aí vai chegar um ponto que você está tão apagado que você ou vai ter um relacionamento infeliz, ou você vai se sacrificar por uma pessoa e os dois vão continuar onde estão, porque um vai conseguir ajudar o outro, ou você vai realmente ter um flash, assim, acordar para aquela situação e conseguir sair daquilo. Mas essa terceira opção é a mais difícil, porque para você conseguir acordar, você precisa que alguém talvez dê uma sacudida, né? Porque é uma coisa que vai acontecendo, vai drenando tua energia, vai diminuindo tua autoestima a ponto de você nem conseguir perceber que está vivendo aquilo. Então, a primeira coisa que eu posso trazer aqui como uma dica para vocês é você entender que você não é responsável pela felicidade de ninguém, a não ser a sua. Então, você não pode colocar em cima de outra pessoa a responsabilidade pela sua felicidade, e você também não pode se colocar como responsabilidade pela felicidade do outro. Cada um é responsável pelo seu. Nós somos, sim, influenciadores, nós somos, sim, pessoas que impactam na vida dos outros, mas nós não somos responsáveis. Cada um é responsável pelo seu. Então, é importante a gente saber disso na hora de impor limites numa relação. E aí, falando de limites, essa é a segunda dica que eu trago aqui. Imponha limites claros. Ajude sem se anular, né? Quanto mais a gente ajuda sem se anular, mais a gente tem chance de conseguir ajudar aquela pessoa a sair daquela situação. Se você começar a se anular, se você começar a pisar em ovos, você não vai ter energia para conseguir trazer uma consciência. Porque se você não tá conseguindo nem olhar para você, como você vai olhar para o outro? Você não vai conseguir. Então tenha limites claros, defina limites que você possa realmente manter você como um indivíduo e aí sim ajudar o próximo. Aprenda a dizer não sem culpa, né? Eu vou trazer até um exemplo que eu vivi também. Namorava essa pessoa e essa pessoa não gostava muito de sair, de viajar, de passear. Tinha questão financeira envolvida, mas também tinha formas de, né, fazer com que o financeiro não fosse o problema, mas, né, não tinha ali a vontade, enfim, a energia para isso, né? Tinha os motivos dele, mas não tinha. E aí teve um determinado momento em que eu fui viajar, eu resolvi dizer um não, né, naquele momento de tipo, não, então se você não quer viajar comigo, eu vou viajar com as minhas amigas. E aquilo virou uma bagunça, uma briga, porque não aceitou a forma de que eu tinha ido viajar com as minhas amigas, de que eu tinha gasto nosso dinheiro, né, com essa viagem, que não era justo, que não era certo. Enquanto ele estava em casa, eu estava ali passeando, me divertindo. Só que naquele momento eu precisei me priorizar, porque se eu tivesse seguido, né, o relacionamento da forma que estava, eu não faria nada, eu ficaria mais em casa, eu acabaria eu mesmo me afundando e novamente me anulando, né, por alguma pessoa que naquele momento eu não era responsável pelo sentimento, enfim, pelo que estava acontecendo. Então, eu precisei dizer um não, eu precisei botar um limite, eu precisei falar, não, nesse momento eu vou sim viajar, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou viver a minha vida, né? Eu tive um clarão ali naquele momento que eu precisava sair daquilo. E foi isso que eu fiz, eu viajei, eu passei, enfim, a gente teve uma briga depois, e alguns meses depois a gente acabou terminando aí, porque eu percebi
que eu estava me anulando demais e que não era aquilo que eu queria pra mim. E buscar ajuda, né? Terapia, né? Rede de confiança, amigos, conversas. É enxergar, é pedir pra pessoa te mostrar talvez o que você não esteja enxergando, porque quando a gente tá envolvido emocionalmente é muito mais difícil. E lembre-se, não julguem a outra pessoa que tá passando por aquilo. A gente nunca sabe qual é a dor e sofrimento que a pessoa tá. O que faz ela agir daquela forma, enfim. Eu não julgo, eu coloco o meu lado hoje como responsável. Na época eu não entendia, mas eu fui responsável por ter me diminuído, por ter aceitado muitas coisas, colocado essa pessoa como, eu como salvadora, né, eu como responsável pela felicidade dele, e na verdade não era. Eu tive que passar por tudo isso, né, ter ali o lado mais sofrido da situação para conseguir aprender que cada um é responsável pelo seu, e assim, dessa forma, as relações são muito mais saudáveis também. E aí a gente tem que lembrar, né, que o amor saudável não custa sua paz. Então a gente estar com alguém que está sofrendo não significa que a gente tem que sofrer junto. Pode significar sim que a gente vai apoiar, vai dar todo o suporte para aquela pessoa passar por aquela fase difícil, né, de forma leve, o mais leve possível, até que ela possa sair daquilo. Agora, buscar o sofrimento junto já não é mais saudável, não é amor. Então não carregue o peso daquilo que não é seu, porque isso vai fazer você adoecer, não vai resolver os problemas e você vai se diminuir a ponto de perder sua autoestima, sua liberdade e sua confiança. Você já passou por algo parecido? Deixa aqui nos comentários, porque a sua história pode ajudar outras pessoas. Eu te vejo no próximo vídeo.